Livro de Provérbios, capítulo 6, verso 16. Essas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos e língua mentirosa, e mão que derrama sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Amém? Deixe sentar. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo que cada dia que passa eu fico assim meio atônito, e eu digo assim, eu não posso perder tempo. A seara realmente ela é grande, e os obreiros realmente são poucos, mas cada dia que passa, quanto mais nós meditamos nas Escrituras, percebemos que os obreiros são cada vez menos do que o que nós pensávamos. Porque antes, nós achávamos que qualquer lugar que tinha uma placa escrito igreja, era realmente igreja. Mas conhecendo a Bíblia, nós vimos que o conceito de Deus, daquilo que Ele chama de igreja, é diferente do que muitos estão fazendo por aí. Lá em Mateus 16, quando Pedro se antecipa e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aí Jesus diz assim, bom, por essa declaração, então, eu edificarei a minha igreja. Então, a edificação da igreja de Cristo é fundamentada em quê? Em palavras, em revelação, porque ele diz assim, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Então não foi a carne e o sangue, quer dizer, não foi o natural. A igreja, ela tem que ser solidificada sobre o que é espiritual. É reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar. São princípios, são conceitos de Jesus Cristo que vão realmente transformar a nossa vida. E ele diz assim, não cuideis que vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada. Então, irmãos, nós vemos que dia a dia não resta tempo para cochearmos entre 2 pensamentos. Como vai dizer no Antigo Testamento, né? Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue. Se não é, se é Baal, então segue Baal. Mas toma uma decisão. Aí, Apocalipse vem numa das cartas e diz assim, olha, quem dera que tu fosses quente ou frio, ou de Deus ou não, era melhor. Agora, morno, vomitar-te-ei da minha boca. Nós precisamos ser obreiros determinados, como Jesus falou, sim, sim, não, não. O que me confessa diante dos homens, eu confesso diante do meu Pai. O que me nega diante dos homens, eu nego diante do meu Pai. Nós precisamos nos tornar obreiros com uma palavra definida, forte, a ponto de abrirmos a nossa boca e abalarmos o mundo. Nós precisamos ser pessoas tão convictas no que falamos, e não adianta eu querer ter uma autoconvicção fora da realidade, porque não existe convicção fora da realidade. Eu estou falando de uma convicção, de uma palavra impactante que é trazida exclusivamente pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele só trabalha em cima de palavras de valentia e de verdade. Ele não trabalha sobre dúvidas nem mentira. Então, nós precisamos mergulhar na Escritura, pois Jesus diz em João 7,38, se alguém crê em mim, segundo as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Rios de águas vivas fluirão. Você já tentou segurar as correntes de um rio? O que Deus está querendo dizer? A palavra convicta, determinante, ninguém vai deter. E quer ouçam, quer deixem de ouvir, saberão que houve um profeta no meio de vós. Nós não podemos perder tempo. E Jesus demonstra isso muito bem quando ele diz assim, olha, não lançai pérola aos porcos. Ele chamou de pérola o quê? Sua palavra. E porcos quem? Os que rejeitam a palavra. Ele falou, não lançai pérola.
palavra, se você está vendo que eles estão rebatendo, estão questionando, não querem, segue seu caminho. Quando entrar numa cidade e pregar, e aquela cidade não quiser receber o testemunho, o que vocês fazem? Dá as costas, sacode a poeira dos pés, bate os pés contra elas e segue o caminho. Porque uns vão rejeitar, mas outros aceitarão a palavra. Muitos são chamados, Deus amou o mundo, mas poucos escolhidos. E nós não temos que vender Jesus como um produto barato de qualquer esquina. Nós não temos que estar implorando os outros para aceitar Jesus. Não, a palavra de convicção, ela tem que ser lançada. Lança a palavra, a Bíblia diz que o semeador saiu a semear. Ele se importou com o que fosse germinar ou não? Ele semeou, a missão dele é semear. E Marcos 4,14 vai dizer o quê? Que a semente é a palavra de Deus. A nossa missão é semear, mas, meu irmão, temos que semear com convicção. Não importa, fulano, beltrano, ciclano vai se escandalizar, você tem que saber qual é o teu ministério, para que Deus te chamou. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. O Senhor falou, eu vou e obedeço. Amém, meu irmão? Isto é evangelho, isto é ministério. Se você não tiver certeza, convicção daquilo para o qual Deus te chamou, daqui a pouco você vai estar cometendo as maiores atrocidades, porque você está desorientado, você está perdido, você não sabe para onde ir. Aí você começa, de repente, com um grupo, você começa a querer prender aquele grupo. Aí são as coisas que nós estamos vendo aí. A igreja vira um clube social, é passeio toda hora. Aí daqui a pouco já começa a dar a cruz ungida. Não, a cruz é símbolo do evangelho. Daqui a pouco já começa a dar o peixe ungido. O peixe é símbolo do evangelho. Daqui a pouco a lamparina ungida é símbolo. Aí começa nos símbolos, e o Cristo, o sangue poderoso de Jesus e a palavra do testemunho ficou para trás. Aí Paulo vai em Efésios 5,14. Desperta, tu que dormes, ressuscita-te dentre os mortos, Cristo te iluminará. Irmãos, senão, o que acontece aqui? Está vendo essa lista terrível que nós lemos aqui em Provérbios 6, do 16 ao 19? Estas coisas aborrece o Senhor, a sétima a sua alma abomina, e a sétima é o quê? O que semeia contendas entre irmãos. O camarada, ao invés de fazer uso da língua dele para aquilo que Deus o mandou falar, aquilo que Deus o mandou realizar, ele começa a se perder na visão. Daqui a pouco ele está descambando totalmente. Vê Jeremias. Jeremias vai para a porta do templo e fala assim para o meu povo. Ezequiel vai pregar lá para o meu povo. Eles são de dura serviço, são obstinados de coração, eles não vão te dar ouvido, mas vai lá e prega. Amós, vai lá pregar para o meu povo. E assim, a obra de Deus foi sendo feita com homens que entregaram a sua língua a serviço de Deus. Porque ouviram de Deus. Eles ouviram de Deus o que eles deveriam fazer. Foram lá e executaram. E foram homens amplamente galardoados. Irmão, a nossa batalha do dia a dia. Para que Deus te chamou? Deus me chamou para isso assim, por quê? Porque eu gosto? Não, entre o que nós gostamos e o que Deus quer, pode existir um abismo muito grande, já temos falado. Eu sou apaixonado pelo ministério tal, o eu ser um apaixonado é uma coisa, o Deus me separar para aquilo é outra coisa. Meu irmão, se Deus te chamou para pregar, prega. Te chamou para orar? Ora. Entregar profecia? Entrega. Se Deus te chamou para repreender, repreenda. Se Deus te chamou para exortar, exorte, mas faça tudo para honra e glória do nome do Senhor, apostando a vida, como Amós. É evidente, não vem profetizar aqui em Jerusalém não. Eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro, cultivador de sicômoros. O Senhor se manifestou a mim, mandou eu profetizar, e assim diz o Senhor. Irmão, mergulha na Bíblia. Sem Bíblia, não há Deus. Se você não conhecer Bíblia, daqui a pouco você vai levar para casa o sabonete ungido para lavar a alma. Eu estou te avisando. Você vai levar, meu irmão.
Vai levar porque um dia nós já levamos, e tínhamos segundo grau, tínhamos curso, tínhamos teologia, tínhamos um monte de estudo, mas levamos. Se você não mergulhar na Escritura, você vai ficar cego. Homens com uma lábia tremenda vão te enrolar, meu irmão, e de repente você está se achando muito bem e já não presta mais para nada no reino de Deus. Se os teus olhos se desviarem da Bíblia, também se desviarão do reino de Deus. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a palavra de Deus. Se eu me desviar dela, eu andarei em trevas. E aí que eu te digo, mergulha, medita profundamente, porque tem um monte de gente abrindo a Bíblia, lendo um único versículo, criando uma doutrina. A Bíblia não foi escrita em versículos, a Bíblia foi escrita em livros. O livro do profeta Isaías, o livro do profeta Jeremias, o livro de Ezequiel, o livro de Amós, o livro de Daniel. Aí vem uma maquiavélica mente muito esperta, tira um versículo e cria uma doutrina e leva uma multidão a se perder. Irmão, Deus precisa de nós, que entendemos o valor desta palavra. Por isso, meu irmão, não perca tempo. Entra no teu quarto, peleja como Jacó, não te deixarei enquanto não me abençoares. Começa a guerrear. Jesus, o Senhor sabe o que eu quero do Senhor, mas eu estou aqui para descobrir o que o Senhor quer de mim. O que o Senhor quer de mim, Jesus? Eu preciso desesperadamente, meu irmão, e ouvir Deus, entender o que Deus tem com a minha vida. Qual o propósito de Deus comigo? Qual o plano de Deus comigo? Deus quer fazer uma grande obra. Deus não me levantou nessa terra, Deus não te levantou, Deus não te chamou simplesmente para você ficar casa, trabalho, igreja, casa, trabalho, igreja. Não, Ele quer usar a tua boca para abalar a terra. Foi o que foi feito lá nos apóstolos. Estes que transtornaram o mundo, chegaram também até nós. Agora nós temos que continuar aquela obra que foi interrompida lá atrás. Nós temos que reedificar a igreja de Jesus Cristo. Você já concebeu essa ideia? Você já parou para pensar? Eu reedificar a igreja de Jesus Cristo? É você mesmo. É por isso que você se chama Geração Jesus Cristo. E esse título nunca vai sair de cima de você, meu irmão. Essa unção não vai sair nunca. Você tem que despertar, acordar, entender, mergulhar no profundo da Escritura, se deixar vencer pela palavra dia a dia. Senhor, eu estou no caminho certo? Está, então eu sigo. Senhor, não desvia, eu desvio. Fala a Deus, que o teu servo ouve e obedece. Amém? Ah, vão me matar, que matem, mas assim diz o Senhor. Vão arrancar tua cabeça, que arranque, mas assim diz o Senhor. Vão te ferir, que firam, mas assim diz o Senhor. Ó, Micaías, 450 profetas já falaram que o rei vai prosperar. E você vai dizer o quê? Aquilo que o Senhor me disser, isso falarei. Amém, meu irmão? Deus precisa de pessoas valentes, porque o Espírito Santo não trabalha sobre a vida de covardes. Jesus Cristo não veio nessa terra para fazer amizades, não. Ele chamou de amigos aqueles que primeiro se tornaram seus discípulos, seus servos. Vós sois meus amigos. E ele depois frisa: vós sereis os meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Irmão, não perca tempo. Se Deus te mandou falar, fala. Se Deus te mandou calar, cala. Agora, toma cuidado com isso que está escrito aqui, Provérbios 6,19. O que semeia contenda entre irmãos. Tem muita gente emprestando sua língua para o nada. Tem que prestar sua língua para que o Espírito de Deus fale na terra. Tem que prestar suas mãos para que Deus cure na terra. Tem que prestar o seu corpo para que se cumpra sobre você o que diz: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Quão formosos são os seus pés sobre os montes. O que é monte? É a presença de Deus. Se você é formoso andando na presença de Deus,
Vem um irmão, meu irmão, com fofoca, com disse-me-disse, esquece, meu irmão, meu assunto é outro, meu assunto é Cristo Jesus. Tem alguma coisa de bom para falar, para a glória de Deus? Vamos sentar, vamos conversar, vamos orar. Mas vem esse papo aí fora das Escrituras, não quero saber, não quero conhecimento. Amém, meu irmão? Você não pode perder tempo. Enquanto muitos perdem um tempinho numa esquina, 5 minutos perdidos numa esquina pode representar 1 ano de ministério perdido. Amém, meu irmão? Você precisa se apressar, você precisa correr, você precisa ganhar tempo, você precisa entrar no teu quarto, você precisa dizer: Jesus, essa noite, fala que o teu servo ouve, não te deixarei enquanto não ouvir a tua voz. Deus tem um plano tremendo conosco. Deus tem um plano, e Deus tem pressa no plano que tem conosco, porque em pouquíssimo tempo nós já conseguimos descobrir da Escritura o que pessoas passaram a vida inteira, 50 anos de igreja, e não conseguiram captar. Amém? Você tem mergulhado, tem lido. Semana passada eu não tive tempo. É um perigo, meu irmão. Acendeu a luz vermelha. Semana passada eu não tive tempo de ler nada na Bíblia, não tive tempo de fazer uma oração, meu irmão. Tem uma lâmpada vermelha espiritual acesa. Você está correndo um perigo terrível. Não, mas sabe como é, né? A minha vida está enrolada. Vai para os pés do Senhor, larga tudo. O Senhor desenrola a minha vida. Eu estou perdendo tempo. Qual o valor do sangue de Cristo Jesus? O que Jesus veio fazer nessa terra, afinal de contas? Qual o plano dele comigo? Como temos falado redundantemente, todo mundo entra na igreja para conquistar. 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 É corrente da conquista. É campanha da conquista. É corrente da vitória. É a corrente da casa própria. É a corrente do carro. É a corrente das fortunas. É tudo corrente, conquista, 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 conquista. Aí Deus olha assim: ninguém é capaz de renunciar nada por mim. Sem renúncia, não se serve a Cristo Jesus. Ele disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esta é a mensagem de Deus para a gente, meu irmão. Mas para renunciar, tomar a cruz e seguir, tem que ser valente como Cristo Jesus. Porque ele renunciou, despiu-se da sua glória, tomou a cruz que nós deveríamos ter tomado e seguiu até o Calvário. Amém? Mas após o Calvário, glorificação. Como eu venci, o Pai me dá que eu me assente com ele no seu trono. Todo aquele que vencer, assentar-se-á comigo no meu trono. Todo o poder me é dado nos céus e na terra. E aí ele vira: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Amém? Senhor nos abençoe em nome de Jesus.